Olá, meus queridos, boa tarde, graça e paz, que o Senhor Jesus venha te abençoar, venha nesse momento tocar em áreas que você já tem conversado muito com esse Deus poderoso sobre fatos, circunstâncias, coisas que eu sei que você tem falado com Deus. Mas sabe de uma coisa? Hoje eu me deparei com uma ministração que falou muito ao meu coração. Eu falei, poxa vida, hoje você sabia, quero falar sobre isso. Quero falar sobre o agir de Deus. Gente, o agir de Deus muitas vezes é de uma maneira tão amorosa, sem ter alguma maneira até de explicar. Apenas Deus espera de mim, de você, que a gente seja grato, que a gente venha bem dizer, louvar. E eu já sou grato a Deus por tantas coisas que Deus tem me dado, tem me livrado, tem me guardado, tem me protegido. E às vezes eu oro por tantas pessoas, e tantas pessoas que através deste canal, não só deste canal que hoje eu estou, mas também do outro, que é do AP Reginaldo Mendes Simões. Você pode, muitas vezes me achar lá. Mas eu fico às vezes pensando, Deus, poxa vida, né? Sou grato, porque as pessoas, elas pedem oração, elas clamam, elas buscam e elas falam para que eu possa ser o intercessor. Claro que eu não tenho como nunca jamais falar não. Mas aí eu me apego e falo, Senhor, tem umas pessoinhas também, umas pessoinhas aí que eu amo muito. Vai lá também, porque às vezes a gente ora por tantas pessoas e quando se dá conta, é verdade, Senhor, não deixa de visitar. Não deixa de visitar a Carol, minha filha, não deixa de visitar o meu filho Gabriel, não deixa de visitar os meus netos e o meu genro. Vai lá, Senhor, toca na vida deles também. O que eu quero dizer? Que a gente fica tão centrado quando a gente tem certo, né, tem o devido entendimento de ser um intercessor. Por quê? Porque Deus sabe de tudo. Antes mesmo de eu pensar, Deus já tem consciência do que nós precisamos, do que você precisa como homem e como mulher de Deus. Gente, pela perspectiva de Deus, pela ótica de Deus, Deus vê de uma forma tão maravilhosa o que eu e você precisa. E Jesus registrou uma palavra, deixou registrado uma palavra que eu quero compartilhar com você hoje sobre você sabia. Por exemplo, você sabia, diz a palavra que Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus, aleluia, glória a Deus por essa palavra, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E aí nós temos que, sabe, buscar compreensão. Como assim todas as coisas para Deus, né, é possível? Nós vivemos hoje um evangelho, e esse evangelho que eu sempre vou trazer e proclamar é a palavra, sem nenhuma invenção, sem qualquer coisinha para tentar convencer ninguém. Eu não consigo, não aceito um negócio desse. A palavra tem que ser falada como ela é. E o Espírito Santo, ele vai se encarregar de nos levar a toda a verdade. Mas veja bem, hoje você vive num século com tanta tecnologia, com tantas coisas à disposição, mas muitas vezes você ainda percebe que alguns criam algo aí que parece que tudo é facinho, ó, está à sua disposição. Então eu tenho que tirar esse versículo da Bíblia. Nem tudo é como todo mundo está falando, é isso que eu quero dizer, não é. Até porque só você pode responder o quanto você está seguindo o Mestre Jesus, o quanto você se doa de fato ao que ele sempre deixou registrado. Que para seguir ele, não é como todo mundo pinta. Ó, tô aqui, beleza, então, o que tem aí para nós fazermos? Vamos fazer o que hoje? Não é bem assim.
Esse negocinho do negar a si mesmo, gente. Negar a si mesmo e ainda tomar a cruz que é sua, que não era dele não. Não é dele não. Ele morreu na cruz, mas aquela cruz ali é justamente para quem é pecador. Para quem não tinha condições de pagar a dívida, que é tremenda essa dívida. Ele pagou um alto preço. Então, beleza, quer me seguir? Primeira coisa, gente, negar a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. E aí vem uma coisa. Pela ótica, pela perspectiva de Deus, Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19, verso 26. Gente, ver as coisas podem parecer muito ruins em algum momento, mas para Deus, a forma que hoje eu quero trazer, a forma que Deus vê, a ótica de Deus, olha só, para Deus, às vezes a situação que você está vivendo, que eu estou vivendo, que nós estamos vivendo, para Deus é totalmente diferente. Por quê? Porque Deus intervirá e transformará as coisas que para mim, para você, se tornou impossível, você não vê solução. Quando uma pessoa, como eu já vivi, você entra no UTI, para toda a família, ela acha que você é o super-homem de Deus, que você, né, carrega aí um poder aí sobrenatural, e ela fala: não, agora ele chegou, o negócio vai resolver. Agora o negócio vai resolver, agora a coisa vai mudar, agora tem certeza. Mas na verdade a pessoa não está olhando para você, você não é a situação que vai resolver. Simplesmente ela sabe o que Deus fala pela sua boca, o que você transmite pela sua boca, que é a palavra de Deus, ela aceitou, ela acredita, ela tem fé. Então a fé não está em você, não. Você não é o bambambam do negócio, do momento, como muitos se pintam aí. A questão é a palavra. Então ela recebeu a palavra, ela crê que no momento que você entrar numa UTI e orar pela aquela pessoa que faz parte da família dela, ela crê que no momento que você liberar a palavra, ela crê na palavra que vai ser liberada. Entenda. Ela tá chamando a existência pela fé que você, como homem e mulher de Deus, depositou, o milagre vai acontecer. Então eu vivi isso. E para quem é a glória, então para quem é a honra, para quem que eu tenho que dizer todo o louvor? Ah, não, gente, pelo amor de Deus, é Ele. Era impossível aquela mulher sair da UTI. Era impossível ela ser vivificada. Era impossível ela ter, sabe, como voltar ao seio da família. Dali, a família já estava preparando, era o caixão. Era o caixão. É aí que está a questão. Essas coisas, quando eu começo a ler, eu fico feliz, eu glorifico a Deus. Mexeu comigo, o Espírito Santo fala: quero que você fale sobre isso. Sério, Senhor? É? Então vou falar sobre isso. Você entende? Então quando eu cheguei lá, com certeza, eu entrei e olhei tudo em volta, as pessoas praticamente mortas. Era aparelho, sustentando o corpo, sustentando, sabe, aquelas pessoas. E eu fui nessa pessoa. E um espanto maior que até hoje eu nunca vou esquecer. Praticamente eu estava falando com a pessoa morta. Até que Deus me deu a palavra. E Deus pediu, praticamente quando eu falo de Deus, porque, gente, você não tem... A sabedoria tem que vir de Deus. Então eu falo Deus sempre, porque ali o Reginaldo já era. Primeiro que eu não me formei na área de medicina. Eu estava no ETI, foi bem conversado com quem poderia aprovar a minha entrada, e foi aprovado que só podia entrar parente. E quando Deus me deu a palavra, eu ungi aquela mulher, que eu fui orar, aquilo que estava matando ela se manifestou. Então um bom entendedor já vai entender o que eu estou falando. Então quando houve aquela manifestação, eu tive que ser muito rápido, porque muitas pessoas não entenderiam jamais o que estava acontecendo. Um poderia falar assim: está tendo uma convulsão. Ou então outro chegava e falava assim: o que o senhor fez? O senhor deu alguma droga, fez alguma coisa com essa pessoa? Eu poderia ser um reboliço. Eu simplesmente fui no ouvido da pessoa e dei comando segundo o que a palavra me diz. E a pessoa abriu os olhos, já chorando, me reconheceu. E eu falei essa semana, porque eu fui num domingo. Então eu falei: essa semana você vai sair dessa UTI e você vai estar no seio da sua família. E ela chorou. Na mesma semana, o que foi falado, segundo a palavra que eu liberei, orando e colocando mais fé no coração dela, ela voltou para a família. Agora, para a medicina,
já era algo impossível, ela já foi tida como uma pessoa desenganada. Mandaram buscar remédio dos Estados Unidos, não resolveu. Tiraram todo o sangue dela, não resolveu. Porque o problema não era isso. O problema é o que estava dentro do corpo dela. Oh, Deus poderoso. Então, muitas vezes, o que eu e você precisam entender, que muitas coisas vão se resolver quando a gente, sabe, tomar a decisão de servir a Deus de verdade. Não abrir mão dos cultos, não abrir mão de aprender uma palavra, não abrir mão de estar no culto de ensino, não abrir mão de realmente colocar mão à obra, de fazer o que Deus nos pede, aquilo que está incumbido de você, fazer faça enquanto é dia. Muitas vezes a gente cai na besteira de olhar para as pessoas. Ah, não, mas fulano, não, mas cicrano, tira os olhos disso aí, coloque os olhos no Senhor Jesus. Por quê? Porque eu estou falando pela perspectiva, pela ótica de Deus. Ele vê, ele age totalmente diferente. E digo mais, gente, até com o passar dos anos, você vai olhar, você pode até olhar hoje se você quiser. Você pode olhar para o passado, para trás, e você vai falar, poxa vida, naquele dia, naquele momento, que muitas vezes me pego assim, eu não entendi nada, agora hoje estou entendendo. Ô Senhor, me perdoe. Perdoe pela minha falta de fé, me perdoe pela minha falta de buscar entendimento, de ouvir, porque às vezes você nem quer ouvir, você toma uma decisão, não quer nem ouvir, aí dá tudo errado, porque eu estou falando que da ótica de Deus, gente, Ele está nos tratando com muito amor. Quero que você pense nisso. Deus está nos tratando com muito amor. Deus sabe o que está fazendo com você. Deus sabe o que está fazendo comigo. Deus sabe o que está fazendo com todos aqueles que são escolhidos e aqueles que ainda virão fazer parte da igreja dele. Agora eu te dou alguns exemplos para você parar para pensar. Porque da próxima vez que você achar, e eu digo, olha bem, da próxima vez que você achar, poxa vida, tá tudo acabado, deu tudo errado, as coisas não dão certo, meu Deus. Poxa vida, será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu estou realmente no lugar certo? Será que essa escolha que eu fiz de servir, de te seguir, foi a melhor escolha? Aí você tem que começar a lembrar agora que no livro de Gênesis fala de um sonhador. Como esse menino sonhou? Sonhou tanto, mas ele sonhou de uma forma que ele veio contar os seus sonhos, seus próprios, olha o que eu vou falar agora, seus próprios irmãos, nasceu no coração deles uma inveja tamanha que é a inveja da morte. Esse menino chamado José, pego pelos seus próprios irmãos. Olha como as coisas aconteceram na vida de José, como as coisas há de acontecer também na sua história e na sua vida. Porque este menino sonhador, aleluia, ele sonhou. A questão era que ele sonhou, mas seus irmãos não aceitaram. A ponto de falar, vamos matar esse menino, vamos matar. Mas a Bíblia diz que Judá convenceu eles. Depois ainda que jogaram eles, jogou ele numa cova. Olha que negócio estava complicado, gente. Resolveu vender ele como escravo. E justamente em tudo que aconteceu na vida de José, Deus estava com ele. Deus nunca deixou ele. Então eu vejo aí a mão de Deus, de todas as formas, usando todos os meios, preparando para o momento certo, José aparecer na história, como aparece mesmo de fato na história da palavra, e se tornou governador, livrando seus irmãos e livrando todos aqueles que seguiram seus irmãos e seu próprio pai quando foram para o Egito. Agora pense um pouquinho, só tem ele? Não tem só ele não. Porque olhando de uma forma para a situação de José, os próprios irmãos, gente, meu Deus. E às vezes, desculpa que eu vou falar, às vezes os nossos próprios irmãos, que dizem ser irmãos, que dizem ser líderes, que dizem ser pastores, né? Esses nossos irmãos, às vezes não enxergam o que Deus está enxergando. Porque é incrível. Você pode acertar quantas vezes, basta um erro, pronto, meu Deus do céu. Aí, esses que dizem seus irmãos não falam assim, vamos dobrar os joelhos agora, vamos entrar em intercessão, vamos clamar a Deus, para que Deus venha restaurar, para que Deus venha abençoar. Entendeu? Pegou?
os próprios irmãos. Por isso, se eu olhar para uma situação dessa, meu Deus do céu, eu não vou olhar. O inimigo fala, olha, eu não olho. Penso, não penso. Vou seguir meu caminho, continuar a falar da palavra do Senhor. Gente, a porta é estreita, a porta é Jesus. E todos, sem exceção, vai ter que passar. Vai ter que passar. E muitos, você sabe, que terão um sério problema. Então, eu estou embasado na ótica de Deus. Como Deus me ensina, como Deus está fazendo eu olhar. Então, se você segue a Bíblia, vamos lá. Vamos lembrar como as coisas mudaram de repente para um outro líder chamado Daniel. Gente, Daniel, quando você pega o livro de Daniel, chega um momento que também surgiu sobre a vida dele a inveja, os ciúmes, procurou pegar ele em alguma coisa, só conseguiu pegar ele naquilo que muitas vezes nós descuidamos, que é orar. E ele não deixou de orar. Ele não deixou de orar. E por causa disso, o que aconteceu com ele? Daniel foi jogado nas covas dos leões. Mas quem que guardou ele lá? Deus não poderia livrar ele? Poderia. Mas Deus resolveu ir com ele. Aleluia! Deus resolveu ir com ele. Não, Daniel, não se preocupe. Eu vou junto com você. O senhor vai? Vou. Eu vou. E entrou. Você entende? A noite toda ele ficou lá. E no outro dia o rei desesperado chamou pelo nome dele. Mas quem estava com ele lá? Quem que fechou a boca do leão? Aí que está a questão. Então Deus sempre vai nos mostrar de forma diferente, porque alguns querem te mostrar o terror, a coisa, sabe, indo de mal a pior. Mas Deus nunca deixou você. Deus nunca se afastou de você. Quem não pode se afastar de Deus no momento Deus somos nós. É nesse momento que a gente vê, não dá mais. Agora o negócio ficou impossível. Mas para Deus, tudo se torna possível. E aí o que Deus espera de mim e de você? Gratidão, louvor ao nome dele e principalmente não duvidar, ter fé, acreditar no que a Bíblia nos ensina. E digo mais, vamos pensar um pouco mais então. Gente, sem dúvida, as coisas aqui pareciam muito sombrias quando ele estava no covil dos leões. Digo mais, também parecia impossível para quem? Que a Bíblia relata uma história. Parecia algo impossível para Sadraque, Mesaque e Abednego. Oh, esses três jovens! No dia da maior festança, no dia que todo mundo tinha que se prostrar, tinha que se adorar, levantou-se uma grande estátua. Eita, mas foi um rebuliço tão grande. Digo mais, não estava só eles lá como judeus. Os outros se prostraram, outros nem quiseram saber. Opa, não vou deixar de ter meu alimento, não vou me deixar aqui. Eu quero saber virar churrasquinho nada, nem churrasco, vai virar assim um negócio desse. Na hora que tocou, todo mundo se prostrou. Mas os seus inimigos de olho observaram que eles não baixaram, não prostraram, não adoraram. E o interessante é que mais uma vez, algo impossível, Deus agora começa a mostrar para mim e para você. Como é que eles três vão sobreviver a essa fornalha? E eles decidiram colocar tudo nas mãos daquele que é todo poderoso. Estou usando uma linguagem para você entender e compreender. Essa sua situação agora, você não baixa a guarda, não ceda. Deus está com você. Por quê? Quem que resolveu entrar na fornalha com eles três? Porque, pela ótica humana, a Bíblia diz que quando foram jogar os três, e de fato jogaram, quem jogou morreu. Morreu, não teve como suportar. Aumentaram 7 vezes mais a fornalha. Ficou uma situação mas tão perigosa, de forma que eu entendo que até os homens tinham consciência, rapaz, não tem jeito, nós vamos ter que obedecer o rei. E na hora que obedeceram o rei, a jogar os três, eles morreram. Só que, quem estava lá? Quem que entrou com eles? Olha quem que entrou, quem? O quarto homem. Engraçado que dá-se a entender que todos viram, estavam vendo, que eles não... nem o cabelinho queimou, a roupa, nada. E aí quando olha, peraí, eu não estou entendendo mais nada, peraí, como assim? Como assim? Peraí, só um minuto, quieto. Não foi 3? Sim, foi 3.
Mas você vê que a Bíblia declara algo lindo nessa história. Ei, não se preocupe. Deus está contigo. Deus é amor. Deus sabe o que está fazendo. Calma. Não jogue tudo para cima, não. Não faça isso, não. Tenha calma. Deus está nesse negócio. Deus vai confundir muita gente. Deus vai deixar muitas pessoas que se dizem ter entendimento confuso. Peraí, pensei que tinha acabado tudo. Pensei que o negócio ia de mal a pior. Peraí, o que aconteceu? Que multiplicação é essa? Que milagre é esse? Que libertação é essa? Que cura é essa? Que porta maravilhosa é essa que Deus abriu? Deus está respondendo para muita gente hoje. Aí eu venho com essa pergunta: você sabia? Gente, as coisas pareciam muito sem esperança, porque a situação que todos estavam vendo vão virar cinza. Mas aqui está a questão, sabe? Quando eles foram jogados na fornalha ardente, eita, acabou, já era. Mas aí de repente, olha o que Deus permitiu. Deus permitiu. É isso que as pessoas às vezes não pegam, não param para pensar. Eles podiam ter mudado tudo. Não ter permitido a construção dessa estátua, o juntamento deste povo. Mas Deus estava no negócio. Deus está nesse negócio. Deus está nessa situação, creia. E eu, como ministro da palavra de Deus, eu declaro que, olha, muitas vidas, muitas pessoas vão glorificar esse Deus maravilhoso por causa de tudo que você está vivendo. E hoje Deus está confirmando na sua história, na sua vida: estou contigo. Eu vou junto com você. Eu não vou te livrar, eu vou estar junto. Você vai passar junto, eu vou passar junto com você toda essa situação. Eita, eu glorifico a Deus. Aleluia. Gente, a outra pessoa que às vezes a gente nunca para pensar. As coisas aqui para Pedro, parecia sem nenhum tipo de solução ou esperança. E onde que se encontrava Pedro? Parece que dali ele já falou: ô Senhor, daqui acho que acabou. Aqui acho que acabou. Aqui acredito que agora eu não escapo. Acho que no último dia é hoje. Já sei que daqui eu vou ser executado. Eu não tô vendo solução nenhuma, como eu tô todo preso aqui. Então, parecia que as coisas para Pedro acabou, não tinha mais esperança. Quando ele estava, sabe na onde? Na prisão, aguardando a sua execução. Gente, as coisas certamente parecia, sabe, que para ele, naquele dia, naquele momento, ele podia falar: Senhor, eu tinha que falar, eu falei. Para quem tinha que pregar, eu preguei. Para quem tinha que orar, eu orei. E para quem eu tinha que abençoar, abençoei. Agora, só que tem um detalhe. Olha o que o texto fala sobre a situação dele e o que aconteceu. Deus não poderia ter livrado, feito algum rebuliço, mandado uns anjos, botado todo mundo para correr? É Pedro, gente. Isso é Pedro, sabe quem é Pedro? Pedro é esse homem aqui, eu vou dizer para você, esse homem, que a sombra dele curava. Pedro, que agora está aqui preso, como fosse um Zé Ninguém, nada, um criminoso. Mas a igreja orava, a igreja orou, e de repente não tinha nem controle remoto naquela época. Fui abrindo tudo. O anjo, caiu tudo. Caiu as cadeias, caiu as correntes, e de repente esse homem estava livre. Eu falo uma coisa para você: nada vai prender, não tem como prender um ungido, uma mulher, um homem escolhido de Deus. Se ele tem consciência de quem ele é, ele sabe que Deus, nesse exato momento que Deus está mandando eu falar, olha bem, entenda bem o que eu estou falando. Essa pessoa tem consciência que este momento que ele está vivendo e passando, Deus vai ser glorificado. Deus vai ser exaltado. Porque nós temos que entender, em tudo, Deus é soberano. E se eu falasse agora, por exemplo, vamos tentar fechar aqui, sobre a questão que parecia algo também assombroso, que aconteceu, né? Coisas sombrias, até melhor dizendo, sobre a vida de, sabe, Marta e Maria. O que aconteceu com Marta e Maria? Gente, algo que ninguém esperava. O irmão dela vem, do nada adoece, e a doença
foi agravando e ele veio a óbito. Ele morreu. Aí de repente a única coisa que sobrou, eu falei, vai avisar o mestre, porque o mestre ama tanto ele. A gente vê o amor que o mestre Jesus tem por ele, por Lázaro. E foram. E quando avisaram ele, todo mundo deve ter falado, não, mas como? Quem? Como esse dia aconteceu comigo, com a Bispa Noemi, que está aí me acompanhando, que a gente foi fazer exame, né? O médico pediu esses exames, eu faço todo ano, ela também, e de repente a pessoa que nos atendeu perguntou, você passa sempre com o doutor Everaldo? Sim. Eu falei, sabia que alguns dias, na semana que ele passou, ele veio a falecer. Um homem que me recomendou, ó, você tem que cuidar disso, tem que fazer isso, fazer aquilo, eu deixo de ser médico, mas não deixo de fazer isso, não deixo de ir para academia e tal, e o homem veio a óbito. E aí, segundo eu entender, parece que ele teve uma parada cardíaca. E o que eu quero dizer com isso? De repente a mesma situação aconteceu aqui. A morte entrou na casa deles. E de repente ficou Marta e Maria e a morte entrou e levou embora Lázaro. A história diz que eles chegaram lá depois de... No quarto dia, passou 3 dias, no quarto dia Jesus então ainda falou, olha, não tá morto não. Eu acho tão bonito a ótica, como ele vê, como Jesus mostra as coisas. Ele tá dormindo. E eu vou lá acordá-lo. Deixa ele dormir um pouquinho, depois eu vou lá acordar, tá bom? Mas para todo ser humano, o que vira era um homem que ficou doente, que morreu e está enterrado. E o quarto dia, e ela mesmo declara no texto, ele cheira mal. Ó. Aí você colocamos ali. Onde é? Ali, enterramos ali. E a Bíblia diz que Jesus até chorou. Tirar é a pé. Tem muita coisa que o texto vai nos ensinando, que tem coisas que para mim e para você se torna possível. A gente tem que tirar certas coisas que impedem a presença e o mover do Senhor Jesus. E quando tirou, e se ele não chamasse o Lázaro, o amigo que tanto ele amava, pelo nome, ressuscitaria todo mundo naquele dia lá. Todo mundo seria ressuscitado. Por isso que ele sempre nos chama pelo nome. Deus te chama pelo nome. Eu não sei o que morreu, eu não sei o que estragou, eu não sei o que foi enterrado. Eu sei que Deus está pedindo, tira a tua incredulidade, começa a colocar em prática a tua fé, começa a se levantar como homem e mulher de Deus, porque Deus vai te chamar pelo nome. Eu já dou glória a Deus, já dou aleluia. Porque aqui está mostrando uma coisa que eu comecei a falar no começo. A forma, a ótica que Deus vê. Deus chega de uma forma que às vezes não tem nem como explicar. Mas ele chega, ele é um Deus amoroso. E ele está junto, ele entra junto, ele traz vida. Ele coloca vida aonde muitas vezes ninguém está dando, sabe, crédito, que falar, acabou, já morreu, já era. Olha onde nós estamos agora. Olha como eu estou levando vocês e mostrando a vocês como Deus age, como Deus quer agir na sua história, na sua vida. O que eu quero dizer? Gente, Deus intervirá e transformará as coisas. Ele há de fazer isso justamente porque o nome dele há de ser glorificado, tanto por aqueles que dizem ser discípulos, ou por aqueles que sabem e têm consciência que é um discípulo do Senhor Jesus. Gente, com o passar dos anos, eu digo, com o passar dos anos, você olhará para trás e você dirá, você vai dizer, com certeza você vai dizer, poxa, agora eu entendi, agora eu compreendo o que Deus fez e o que Deus está fazendo. Eu falo para você, não abra mão, creia, Deus sabe do que você precisa e Deus não chega atrasado. Se Deus manda falar hoje, é hoje. Então hoje, coloca em prática a sua fé. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Hoje eu quis falar sobre algo que me chamou a atenção, aonde está lá em Mateus 19, verso 26. E aí vem pela perspectiva, pela ótica dele, de Deus. O agir de Deus é muitas vezes uma maneira tão amorosa, que às vezes não tem nem como ter explicação. Aleluia, amém? Que Deus te abençoe, um abraço, glória a Deus pela sua vida. Um beijo no seu cadinho, no seu coração. Se assim, oh glória a Deus, Deus nos permitir, com certeza amanhã, depois, gente, das 8 horas eu venho com o Café com Deus. Não deixe de orar por mim, também não deixe de orar pela Bispa Noemi. Nós estamos aí esperando um grande projeto da parte de Deus,
que não é outra coisa, é o ganhar, consolidar, discipular e multiplicando vidas para o reino de Deus, tá bom? Deus te abençoe. Eu sempre que puder, o Senhor permitir, não se preocupe, eu falo para Deus qual é o recado que o Senhor tem mesmo para esse povo lindo e eu vou entregar da parte de Deus. Deus abençoe a cada vida, Deus venha abençoar cada um que adentrou, né? Nosso querido Gilberto Negro, a nossa irmã querida Francisca Ângelo, a bispa, minha esposa Noemi Simões, cada um que adentrou, eu não vou falar todos, mas Jesus abençoe a cada um de vocês. Não deixe de compartilhar. O que eu faço aqui é semear a palavra de Deus, como gosto de falar, eis que o semeador saiu a semear. Então você compartilhe, que tem muita gente que precisa ouvir o recado de Deus. Amém? Deus te abençoe. Boa tarde, é você que vai me ver. Como eu sempre falo, um pouquinho mais tarde à noite, eu já deixo meu boa noite com a graça de Deus. Que Deus venha falar mais, muito mais profundamente ao seu coração. Shalom!